Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Arautos de uma Nova Era. Meu nome é Renato Meirink, sou um trabalhador do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E vamos hoje, juntos, realizar esse estudo, onde iremos meditar e refletir sobre este assunto que é tão hoje falado em nossa sociedade, a depressão. Antes de iniciar nossos estudos, faremos a leitura da nossa página de harmonização e logo depois a nossa prece. A nossa página hoje é do livro Sugestões Oportunas, de Carlos Torres Pastorino. Quando a dor nos visita, agradecemos a Deus o privilégio de poder conviver algum tempo com a maior mestra da humanidade. Quando tudo sorri em torno de nós, levantemos nossas almas em agradecimento ao Pai e oremos vigilantes com mais afinco para que a alegria não nos faça esquecê-lo. Quando a indiferença de alguém nos fere, agradeçamos ao Mestre a oportunidade de poder, num isolamento temporário, meditar sobre nós mesmos. Quando a palavra ferina nos apunhala o coração, mormente-se parte da pessoa querida, agradeçamos a Deus, pois muitas vezes a sangria é o remédio mais adequado a certas enfermidades que nos atacam. Quando repentinamente a luz se apaga em redor de nossos passos, corremos a apanhar a vela benfazeja, embora fraquinha. Quantas vezes é exatamente a pequenina e bruxelante chama da vela que nos faz evitar um precipício. Não desprezes sua pequenina luz, só porque não conseguiu ser um luminar na constelação dos sóis. Divino Mestre Jesus, Senhor amado, Irmão maior, lhe agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, realizando esse estudo, desfrutando da companhia da espiritualidade maior, que com certeza está próxima a cada um de nós, em nossas casas, neste momento de isolamento, derramando seus bálsamos de luz, serenidade e conforto aos nossos corações e mentes. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, certos, convictos do teu amor, da tua proteção e do teu amparo, e nos colocando desde já como pequenos servos no propósito de te servir. Te agradecemos, Senhor, e pedimos a permissão para dar por aberto esse estudo de hoje. Que assim seja. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer o nosso estudo hoje em torno, como já foi dito, em torno de um tema tão atual, que é a depressão. Com o subtítulo de Depressão, Doença da Alma, baseado no livro de Francisco Cajazeiras, que traz para nós não só a visão científica, mas como a visão espiritual. Como podemos encarar esse problema, esta dificuldade? Hoje os cientistas nos dizem que a depressão é o mal do século. O estresse, a depressão, a angústia, a ansiedade, todas essas coisas são males que nos assombram e que nos perturbam. E aí eles dizem pra gente que é um mal alarmante. Traremos agora para vocês alguns dados estatísticos para que a gente tenha noção da dimensão disso que cerca a nossa sociedade. Qual de nós não conhece alguém que hoje passa por um processo depressivo? Qual de nós, em virtude das pressões da sociedade, sejam as pressões profissionais e materiais, sejam as pressões dos relacionamentos afetivos, sejam as pressões de todas as formas, não passa pelas dificuldades da depressão? A gente fica lembrando, porque hoje as estatísticas nos mostram que até os jovens sofrem com a depressão. Sabemos como os jovens hoje sofrem com ansiedade, porque hoje o jovem, cada dia mais cedo, ele é cobrado por resultados, né? Eu sou de uma geração que até meus 15, 16 anos a gente estava para brincar, curtir a nossa infância e adolescência. Hoje o jovem já bem cedo já é cobrado pelo que ele quer ser profissionalmente, se ele tem a obrigação de passar em um vestibular, pressões que levam a cada dia
jovens a processos depressivos e até muitas vezes a consequências bem mais complexas, como o suicídio. Então a gente vai trazer algumas estatísticas para a gente possa refletir em cima do tema. Estima-se que a depressão incida em cerca de 14% da população mundial. E no Brasil, temos cerca de 30 milhões de pessoas passando pela depressão. A depressão é a quarta causa de incapacitação em todo o mundo. E de acordo com as projeções da Organização Mundial de Saúde, em 2030 ela será o mal mais prevalente no planeta, à frente do câncer e de algumas doenças infecciosas. Hoje, segundo um estudo epidemiológico publicado na revista inglesa especializada BMC Medicine, 400 milhões de pessoas estão deprimidas. Para se ter uma ideia, é um número quase 12 vezes maior do que os portadores de HIV, que hoje somam 39 milhões de pessoas no planeta. Só para que a gente consiga dimensionar o que é isso. Porque muitas vezes a gente acha que é algo banal. Eu, por exemplo, a minha geração, a gente ouvia falar muito da depressão pós-parto. E eu ouvi muitos homens falar, isso é frescura. Quem já teve oportunidade, como eu já tive, de conhecer jovens que passaram por isso, meninas, mulheres que passaram pela depressão pós-parto, tem exata dimensão de como um momento desse pode desarmonizar física e mentalmente uma pessoa. Ou seja, quantas vezes a gente conhece jovens cada vez mais cedo também passando pelo processo da depressão, não só pelos detalhes que disse agora, pela pressão da sociedade, como pela frustração de muitas vezes não ter o corpo que a sociedade pede, não ter o poder aquisitivo que a sociedade pede, ou seja, não atender os padrões que a sociedade exige. Assim, muitas pessoas caminham para a depressão. A perda de entes queridos, até o término de relacionamentos afetivos, o desemprego, a perda daquele emprego que você achou que seria eterno e tantos outros fatores que nos levam a estatísticas como essa. Continuando o nosso estudo, Cajazeiras traz para nós cientificamente, algumas expressões que levam à depressão. Coisas que são motivadoras da depressão. Ele traz para nós que a depressão pode ser exógena ou reativa. Ou seja, depende de um fator externo desencadeante. Geralmente, perdas ou frustrações, tais como separação, perda de um ente querido e etc. Ou seja, normalmente fatores externos ao nosso corpo e ao nosso espírito desencadeiam o processo da depressão. Perdas e frustrações, todos nós que já passamos por alguns momentos como esse, sabemos o quanto é duro e quanto muitas vezes é difícil para a gente se recuperar desse momento. A perda de um ente querido, a perda de um filho, a perda de um pai, a perda de um marido, de uma esposa. Quantas vezes isso nos faz levar a processos de introspecção tão forte que muitas vezes perdemos o controle e caminhamos para um processo depressivo. As frustrações, como já também foi dito, dificuldades em alcançar aquilo que a gente sonha como padrão e a gente não consegue. E nem tudo na nossa vida nós vamos conseguir atingir os nossos sonhos e nossas vontades. As separações, a interrupção de um relacionamento afetivo, ou a ausência de um filho que vai trabalhar ou estudar fora do país ou fora do estado onde você mora. Todos esses fatores externos, e aí a gente poderia renomear vários outros, que são estopins, ou seja, são eles os primeiros motivadores de um processo depressivo. Cajazeiras nos traz que a depressão pode ser chamada de depressão secundária a doenças orgânicas, ou seja, questões físicas do nosso corpo que são motivadoras e iniciantes de um processo depressivo. E aí ele fala do AVC, do acidente vascular cerebral, o derrame, um tumor cerebral, doenças da tireoide, ou seja, doenças hormonais que podem despertar em nós, fazer com que desperte em nós problemas depressivos. Ou seja, pode ser emocional, no primeiro caso, e agora física, no segundo caso. Questões físicas que podem se transformar num processo depressivo.
Cajazeiras traz para nós a depressão endógena ou biológica. Ou seja, ele diz que por deficiência de neurotransmissores, exemplos, depressão do velho, é devido a fatores internos de origem biológica ou predisposição hereditária. Coisas físicas que podem desencadear, mas que não surgiram de uma hora para outra. Já trazemos no nosso DNA predisposições hereditárias a caminhar para uma depressão. Muitas vezes os cientistas nos falam de processos depressivos que atingem várias pessoas na mesma família, na mesma casa. E aí fica muito evidente a questão da depressão endógena. Ou seja, algo nos genes daquela família, no DNA daquele grupo familiar, tem tendências a conduzir ao processo depressivo. Ou seja, a depressão tem 3 fatores que podem, motivar, desencadear o seu início. No livro, Cajazeiras começa a trazer para o lado espiritual quando traz por um subtítulo chamado Uma Emoção Estragada. Nós somos frutos de emoções. Nós, como espíritos, vivemos um processo de emoções. Vivemos relações de emoções. Nossa vida é repleta de emoções. No casamento, no momento do casamento, no momento do nascimento de um filho, no momento da formatura de um filho, no momento da morte de um ente querido. Nós somos um conjunto de emoções. E como nós estamos trabalhando essas emoções? As boas, aquelas que julgamos ruins. Se as positivas são mais fáceis de lidar, o cuidado tem que ser ainda maior com as emoções negativas. Porque essas emoções, como ele diz, estragadas, permanecendo muito tempo nessa sintonia, podemos entrar em processo depressivo. Vamos refletir um pouquinho no que diz o Cajazeiras. Uma emoção estragada é uma alteração do estado de humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo com desinteresses pelas coisas. Algumas daqueles 3 problemas que a gente viu lá, os 3 tipos de expressões da depressão, podem nos levar a isso. A estados de humor alterado, onde ficamos tristes, na maioria dos tempos, de vez em quando excitações e alegrias que não são condizentes. Isso pode, nesses momentos de tristeza, levar a uma tristeza intensa, um abatimento profundo, a um desinteresse total por tudo. Passamos a deixar de ter vontade de trabalhar, de produzir, de ser criativo, de nos doarmos ao próximo, de nos envolvermos num relacionamento afetivo. Tudo isso são detalhes que vão acontecendo e não são coisas que estalou o dedo. Amanhecemos hoje e estamos deprimidos. O problema da depressão, como eu disse que é uma emoção estragada, nada estraga de um dia para o outro. As coisas estragam em um processo de decomposição. É assim com os nossos sentimentos. A gente não acorda de um dia e resolve, estou depressivo, estou triste, não quero mais nada. Isso é um processo gradual, que vai acontecendo e a gente muitas vezes não percebe. É muito difícil para que a gente consiga observar que estamos entrando num processo depressivo, mas aqueles que estão ao nosso redor podem perceber, podem observar que estamos entrando nesse processo. Só que muitas vezes o corre-corre do dia a dia não nos deixa perceber a dor alheia. Cajazeiras nos diz que a emoção estragada são naturais e devem ser passageiras, circularem normalmente sem desequilibrar o ser. Nós vivemos problemas. Não tem como. Não podemos esquecer, como espíritas, que somos espíritos em processo de evolução. Somos espíritos num processo, encarnados num planeta de provas e expiações, num processo evolutivo ainda no 2º degrau para o 3º degrau da nossa escala evolutiva. Ou seja, ainda temos dificuldades e viveremos mazelas, problemas que são apenas resultados de nossas opções anteriores. E aí passaremos por esses momentos ruins e bons. Como estamos lidando com esse momento ruim? Como estamos lidando com esses momentos de tristeza? Permanecemos parados muito tempo? Sim, perdemos o emprego dos nossos sonhos. E aí? Vou me prostrar e paralisar porque eu perdi meu emprego? Ou vou começar a buscar novas ações, novos movimentos, novas opções profissionais? Uma relação afetiva foi interrompida? Um relacionamento conjugal foi interrompido?
Vou paralisar a minha vida porque o meu outro parceiro não quis mais continuar ao meu lado? Ou vou compreender que somos espíritos em caminhada, não somos donos um dos outros, e que se esse momento chegou onde a relação não mais funciona, vamos recomeçar. Que ele seja feliz e que eu busque a minha felicidade. Isso quer dizer que não vai ser difícil? Lógico, é isso que ele diz. Tem que ser passageiro. Tem que circular, normalmente tem que passar. Pegue a água de um rio cristalina, derrame uma tinta lá em cima. Em algum momento a água na sua frente vai ficar turva. Vai ficar com a cor daquela tinta, mas a água vai passar. E em algum instante estará novamente cristalina. Agora, se permanecemos nessa dor, a água continua turva e não mais recupera a sua cristalinidade. Cajazeiras diz pra gente que a tristeza, por exemplo, é uma emoção natural, que nos leva a entrar em contato conosco, a introspecção, é a reflexão sobre as nossas atitudes. Pensemos nesse momento que estamos vivendo. Todos nós estamos passando por um processo de reflexões. A reflexão individual e a reflexão coletiva. A reflexão do que é minha vida. E aí, a reflexão. E meu papel nesse todo, que é a nossa sociedade. Agora, se essa emoção permanece estagnada, prolongada, acompanhada de sentimento de culpa, nos leva a um processo depressivo. Se estamos em casa e pensamos, nossa, esse mundo, caramba, nossa, quanta dor está acontecendo nesse momento. Sim, muita dor está acontecendo nesse momento. É necessário até que doemos a nossa pressa, a nossa positividade, mas é pensar, vai passar. Somos espíritos imortais. Tudo faz parte de um processo de crescimento, de aprendizado. Vamos seguir. Isso não quer dizer não ser sensível à dor alheia. Isso não quer dizer que temos que nos tornar secos, porque acreditamos na reencarnação e na vida eterna e aí tudo passa. Não. A gente precisa compreender que a dor do outro existe, que a nossa dor existe, mas que tudo faz parte de uma vida longa de várias oportunidades e aprendizados. Se permanecemos nessa sintonia com o negativo, aí sim, essa emoção estragada contamina. Lembremos de uma cesta de frutas. Estamos ali com 5, 10 frutas. Se uma apodrece e permanece ali no meio delas, a tendência é que com o passar do tempo, todas aquelas frutas apodreçam juntos. Porque aquela fruta estragada contamina as outras. É isso, temos que retirar essa fruta, jogar fora para que as outras continuem bem. A gente precisa retirar essas emoções estragadas e continuar a nossa jornada de evolução. A gente vai refletir um pouquinho sobre a depressão e o cotidiano. Aquele nosso dia a dia, nosso corre-corre. Estamos vivendo um momento diferente, né? Um momento de paralisia, um momento onde quase todos nós tivemos que falar, opa, peraí, parou. Né? Tiraram a nossa vida social, nós estamos sem poder ir para as ruas, diminuindo nossos eventos, ou seja, estamos mais tempo dentro de casa, trabalho, casa. Ou seja, nós estamos naquele momento onde parou. E aí vai ser muito bom a gente refletir sobre essas coisas que a espiritualidade nos traz. Muitas vezes, a depressão em nosso cotidiano nos leva ao isolamento. E aí a gente fala assim, o isolamento é aquela pessoa que vive fechada num canto? Não. Tem muita gente isolada no meio de uma multidão. Tem muita gente isolada no meio de um coletivo amplo. Mas se sente sozinha, apesar de estar cercada de pessoas. A pessoa com processo depressivo, ela pode estar no meio da maior agitação, ela se sente isolada, se sente excluída. Insegurança. Quando estamos num processo depressivo, nos sentimos frágeis, nos sentimos limitados, nos sentimos pequenos, nos sentimos encolhidos, como na imagem. E inseguros, nos tornamos frágeis, nos tornamos incapazes de uma reação porque temos medo, dúvida. Deixamos de confiar na nossa própria capacidade de reação. Medo. Nos isolamos, começamos a ficar inseguro e a insegurança gera medo. Gera, como disse, a incapacidade de reação,
porque eu temo, tá ruim, deixa ruim. Se eu for tentar mexer, pode piorar. E quando a necessidade de movimentação e não de paralisia, e o medo, apesar de ser uma ferramenta educativa, ele paralisa. O consumismo, né? Quantas e quantas sociedades que passaram por crises materiais, alguns países que passaram por crises econômicas, momentos como esse que estamos vivendo hoje. Quantos empresários, quantos comerciantes, quantas pessoas estão vendo os seus negócios desestabilizados, sua situação financeira e material desequilibrada. E por não conseguir entender que pode ter algo a mais nisso tudo, entram num processo de desânimo, de descrença, de desmotivação. E o consumismo é uma das coisas que mais nos deprime, porque muitas vezes a gente quer algo e não consegue ter, porque o nosso poder aquisitivo não nos permite. E se esse poder aquisitivo não nos permite, eu não posso ter, como é que eu lido com isso? Eu quero. Por que o outro tem e eu não posso? Isso também causa depressão. Por que eu não posso ter o casamento feliz? Por que eu não posso passar na universidade pública? Por que eu não posso ter o meu emprego dos sonhos? É aquela coisa do eu quero, eu tenho que ter. E muitas vezes não vai ser esse o caminho. Você vai ter que descobrir um outro caminho, um outro sentido para a sua vida. A busca do prazer imediato. Somos tão imediatistas, né? Somos daqueles que queremos tudo para hoje. Ou melhor, queremos para ontem. Nós queremos para ontem. Muitas vezes a gente planeja alguma coisa e não consegue nem montar todo o projeto para que alcance aquele objetivo. Porque a gente acha que no dia seguinte esse objetivo vai ser alcançado. E essa busca imediata, pelo prazer imediato, eu quero para ontem, na maioria das vezes não é possível. Porque a vida não é assim. E aí entramos no processo da introspecção, da depressão. Porque, poxa, por que tudo comigo dá errado? Porque na maioria das vezes a gente não planeja, a gente não programa aquilo que a gente deseja. A competitividade, né? Hoje, como eu disse, os jovens já desde cedo já tem que ter metas a alcançar na sua vida. Um jovem de 13, 14 anos já tem que estar sabendo o que vai fazer na faculdade. Porque muitas vezes os pais dizem assim, você tem que ser o melhor. O filho tirou 9 na prova e diz assim, não, tá pouco, podia ser tido 10. Porque o seu colega da sala tirou 10. As pessoas muitas vezes não têm noção da dimensão do mal que isso pode fazer. Onde eu tenho que ser o mais bonito, onde eu tenho que ser o mais inteligente, onde eu tenho que atender padrões. Isso gera competitividade. E aí a competitividade não trazendo os resultados que a gente deseja, nos leva a processos de tristezas, angústias e depressão. Necessidade de não perder, de ser o melhor, de não falhar. Esse talvez seja um dos grandes, um resumo de tudo que a gente viu aí para cima, dos tópicos. Hoje nós temos a necessidade de não perder. Eu preciso ser o cara. Eu tenho que ser o melhor. Eu não posso errar. Ler engano. Espíritos em processo de aprendizado. Espíritos, como disse, que ainda estão no nível de um planeta de provas e expiações, mas que muitas vezes já se acham no planeta da perfeição. E aí falhamos. Quando falhamos, nos deprimimos porque, eu pensei que estava bem melhor. Você está, nós estamos no nível que estamos. Nem mais, nem menos. Aprendemos com nossos erros e precisamos buscar, melhorar, acertar mais. Um pesquisador russo chamado Kirlian desenvolveu uma ferramenta que a gente chama de fotos Kirlian, onde ele consegue, com uma máquina, com um aparelho, captar a energia do nosso corpo. E ele conseguiu, através dessa máquina, captar uma mesma pessoa num momento de euforia, de alegria, com uma luz clara, e aquela mesma pessoa num momento de dor e sofrimento, de angústia e de depressão,
com tonalidades bem escuras. Aí a gente fica assim, nossa, mas é isso mesmo? Nosso estado da mente consegue transferir tanta coisa assim para o nosso corpo? Hoje a gente ouve muito falar no meio espírita sobre que as doenças são psicossomáticas, né? Aquilo que sentimos no espírito transfere para o nosso corpo. Quando estamos em momento de muita alegria, nosso corpo parece que transborda energia. Quando estamos num momento de tristeza, de angústia, nosso corpo se retrai, né? Nos tornamos mais acabrunhados, tristes, fechados. Vamos ver o que André Luiz nos ensina. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos diz que o corpo físico é reflexo do corpo espiritual, ou perispírito, designado também psicossoma. Quando falamos, né, que hoje em dia usamos muitos, né, que as doenças são psicossomáticas, ou seja, são doenças que vêm do espírito e que refletem em nosso corpo. Quantas vezes nós percebemos em casos de pessoas que desenvolvem um câncer, essa doença ser posterior a momentos de tristeza profunda? Quantas vezes o medo, a preocupação excessiva causa problemas gástricos, levando até a úlceras? Quantas vezes no momento de tensão reflete em nosso corpo com dores de cabeça, taquicardia? Reflexos psicossomáticos dos nossos sentimentos refletindo em nossa matéria. Emmanuel diz assim: a depressão interfere na mitose. Mitose, para quem não sabe, é a divisão celular, que acontece a todo instante em nosso corpo, contribuindo para o aparecimento do câncer e de outras doenças imunológicas, sobretudo a deficiência imunitária facilitando as infecções. Na depressão, existe uma perda de energia vital do organismo num processo de desvitalização. Bem exemplificado na fotozinha ao lado, no tom escuro. Sem vida, sem energia. Bateria descarregada. Estamos sem capacidade energética para fazer com que o nosso corpo cresça, com que o nosso corpo se desenvolva, com que a nossa mente sintonize com o belo, e aí vamos nos amargurando. E isso vai transformando, atrapalhando nessa mitose e desenvolvendo doenças físicas posteriores a problemas espirituais. A gente desperdiça energia. Olha que interessante essas reflexões que a gente vai trazer agora, está lá no livro Doenças da Alma. O indivíduo não se amando como deve, com sentimento de autoestima em baixa, afasta de si mesmo, da sua natureza divina, elo de ligação com a fonte inesgotável do amor, divino com a espiritualidade superior. Quando estamos para baixo, quando estamos tristes, como estamos frustrados, como estamos deprimidos, a gente perde a capacidade de sintonizar com o superior. A gente perde a capacidade de sintonizar com o belo. É difícil compreender? Lembre de um momento quando você está triste. Um momento onde você está com problemas na sua vida. É fácil conectar com Deus? É fácil perceber o que é belo? Eu disse um exemplo, tem um exemplo que eu conto sempre, né, quando nós vamos fazendo nossos estudos. Eu moro numa área muito verde, né, e um dia eu abri de manhã a janela, o céu lindo, azul, e os passarinhos cantando, e eu virei para minha esposa e falei assim: nossa, que dia lindo, né? Tá diferente, os pássaros estão cantando, tá lindo. E a sabedoria da minha esposa diz assim para mim: está sempre lindo. O céu está sempre azul, a natureza verde e os pássaros cantando. Muitas vezes é você que não consegue perceber o que é belo ao seu lado, pela correria, pela agitação do dia a dia, pelas preocupações profissionais. A gente desperdiça a nossa capacidade de sintonizar com o belo. Olha que interessante. E desperdiçamos essas oportunidades. O indivíduo, ao invés de utilizar o seu potencial energético para desenvolver potencialidades evolutivas, vivendo intensamente as experiências e os desafios que a vida lhe apresenta, desperdiça energia nos sentimentos de autocompaixão. Ou seja, ó vida, eu sou um desgraçado. Nada dá certo na minha vida. Em vez de falar assim, pô, não está dando certo por aqui, vamos por ali. Tristeza e lamentações. Sofre, paralisa e não evolui. Olha quanto tempo a gente perde fechado numa sintonia com aquilo que não é positivo.
Muitas vezes perdemos a capacidade de sintonizar com o que é dela. No livro, Cajazeiras nos traz essa relação com a culpa, a depressão e a relação dela com a culpa. Ele traz uma coisa legal, que nós erramos. Olha que interessante as diferenças. Erramos, tomamos consciência do erro, entramos no processo de culpa, paralisamos na ideia física da culpa, que nos leva a um processo depressivo. É quase sempre isso que nos acontece. E aí a nossa semente é capaz de brotar. É incapaz de brotar como essa pequena semente que brota. Brota num chão árido, porque nossas vidas muitas vezes são chão áridos. Ou pode ser assim: equivocamos, erramos, tomamos consciência do erro, nos arrependemos, ficamos tristes, sim, porque ainda estamos errando, mas buscamos a reparação, saímos da paralisia, nos jogamos para frente, nos impulsionamos na busca por crescer. Olha a diferença. Queremos crescer, queremos aprender com aquilo que a gente é. Isso é a nossa vida. Isso é a vida do espírito, quando sai do primitivo a chegar à perfeição, errando, aprendendo e corrigindo. E não errando e ficando paralisado. Errando, aprendendo com o erro e corrigindo esse erro. Cajazeiras nos traz uma coisa bem interessante, que é uma fórmula que seria uma grande fórmula. A bula de um remédio para a depressão. Como tratar essa depressão? Como cuidar dessa depressão? O que a gente pode fazer para que a gente não entre na sintonia para entrar num processo de depressão? Porque depois, muitas vezes, que entrou num processo de depressão, aí só ajuda profissional, muitas vezes até uma medicação, porque a gente já deixou chegar até lá. Como a gente pode fazer para que não entre nesse processo da depressão? Ele nos ensina dizendo que deveríamos procurar nos conhecer, olhar para dentro de nós, perceber em nós quem somos nós, nossas imperfeições, nossas virtudes, nossos pontos positivos, nossos pontos negativos, arrancar essa crosta como está aí na foto, tirar essa casca que a gente muitas vezes vive na sociedade e vive para nós mesmos. Muitas vezes a gente cria cascas para nós mesmos. Criamos cascas para nós mesmos. Não se cobrar demais. Muitas vezes a gente se cobra uma perfeição que nós não possuímos. Nos cobramos mais do que realmente a gente é capaz de dar. Não só a nós como aos outros, né? As pessoas gostam muito de dizer isso. O que nos mais leva à tristeza com os outros, à frustração, à decepção com os outros, é porque a gente espera deles mais do que eles podem nos dar. E é isso que nos leva muitas vezes à depressão. A gente espera de nós muito mais do que a gente é capaz de dar. Nos aceitarmos como somos. Se nós nos aceitarmos como somos, nos conhecemos, nos aceitamos como somos, a gente já não vai se cobrar da maneira que a gente se cobra. A perfeição que a gente não possui ainda e que a gente se cobra. Isso talvez seja importantíssimo. Talvez não, é importantíssimo, né? Nos reconhecermos como filhos de Deus. Não aquele Deus antigo, de punição, de castigo, de opressão, o Deus de amor. Como está lá na doutrina espírita, soberanamente justo e bom. Quando a gente acredita nesse Deus e se reconhece como filho dele, a gente começa a criar em nós a atmosfera favorável para que a gente não entre num processo depressivo ou não permaneça muito tempo naquela emoção estragada que nós já falamos na início. Acreditar em si. O que seria acreditar em si? Ter certeza de que nós somos capazes. Nós somos capazes de escolher bem. Nós somos capazes de dar amor. Nós somos capazes de receber amor. Nós somos capazes. Nós precisamos confiar em nós. Como eu disse, a gente se cobra, mas não acredita em si próprio. Olha que coisa louca. A gente se cobra por uma coisa, mas não acredita no que a gente é capaz de fazer. Se a gente seguir esta bula, com certeza,
a gente vai estar tratando a nossa depressão. Tratando para que a gente não entre num processo depressivo. Outra coisa bem interessante que a gente precisa refletir, e aí já é não só a nossa própria risco da depressão, mas a depressão como um tratamento para o todo, para o tratamento do outro, do próximo, é que a sociedade está carente. Nosso mundo está carente. Nós hoje temos vários emojis, né? Coraçãozinhos, abraçadinhos. Nós temos vários emojis nas redes sociais. Mas está nos faltando o calor humano. Está nos faltando a capacidade de nos abraçar mais. Estamos vivendo um momento de isolamento. E aí toda hora a gente ouve, assim que acabar isso nós vamos nos abraçar bastante. Por que não nos abraçávamos antes? Por que não nos cuidávamos antes? Por que não nos confortávamos antes? É isso? A necessidade de nos sermos mais calorosos, de sermos mais próximos uns dos outros. Porque quando a gente oferta o nosso colo, o nosso abraço, muitas vezes a gente está ajudando a outros irmãos não entrarem na sintonia com a depressão. É uma troca de energias. Quando vemos essa foto, 3 pessoas abraçadas, imagina a energia que circula por esses 3. E uma outra grande, importantíssimo detalhe, saber ouvir. O mundo está carente da arte de saber ouvir. Porque nós normalmente quase nunca ouvimos, e quando ouvimos, já antes de começarmos a ouvir, a gente já está pré-julgando, a gente já está condenando. Sempre lembro de um fator bem interessante, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Maravilha. Irmãos que se predispõem a estar 24 horas por dia do outro lado do telefone para ouvir, e estatisticamente provado, né, que com certeza centenas de irmãos deixaram de optar pelo suicídio num processo depressivo profundo por ter alguém do outro lado disposto a ouvi-los. Lindo, não é? Mas não é reflexivo? Olha que coisa complicada. Vivemos num planeta de bilhões de habitantes. Num país de milhões de habitantes. Temos centenas de familiares e de amigos, de colegas ao nosso lado. E nos sentimos sozinhos. Nos sentimos vazios. O que será que temos tanta dificuldade em nos abrir com o outro? É fácil. Não nos abrimos para não ter o olhar da reprovação. Não nos abrimos para não ter o olhar da reprovação, da condenação, do julgamento. Não nos abrimos porque se nos abrirmos amanhã, se cometermos os erros que iremos cometer, a pessoa vai dizer assim, mas também. Não nos abrimos. Não nos abrimos, engolimos, guardamos, sofremos. Analisa. Então precisamos nos abraçar mais. Precisamos nos amar mais. Precisamos nos cuidar mais. Dar colo uns aos outros. Aprendermos a ouvir. Como já dizem os mais antigos, temos 2 ouvidos e uma boca, justamente para que a gente possa ouvir mais do que a gente fala. Essa talvez seja a grande profilaxia contra a depressão. O grande remédio contra a depressão. Amor, carinho, audição. E seguindo o nosso estudo, a gente vai refletir sobre terapia. Uma terapia para vencer a famosa depressão. Vou dar o pulo do gato para vocês agora. Anota aí. Só não espere que eu vá tratar remédio, que eu não posso medicar ninguém. Mas tem uma terapia excelente contra a depressão. Temos uma dica excelente da espiritualidade contra a depressão. Amar e servir. Ser útil. Ser importante para o outro. Dificilmente conheceremos um deprimido entre pessoas que trabalham a serviço do bem. Dificilmente encontraremos pessoas em processo de depressão quando são capazes de doar o seu tempo para o bem maior, para o outro. Olha
interessante. Lembra da imagem que está ao lado? Cristo, Filho do Pai, do nosso Deus maior, se posiciona e lava o pé dos apóstolos, mostrando que o servir, que a humildade, que a doação ocupa nossas mentes, e lembrando aquilo que falamos lá atrás, nos sintoniza, vira a nossa antena para o que é belo, para o que é edificante. E quando estamos sintonizados com o que é belo, o que é edificante, não temos tempo para paralisia. Chico Xavier dizia isso. Está triste? Está devagar? Está depressivo? Vá a um hospital. Vá visitar um asilo, um orfanato, um nosocômio, um manicômio. Com certeza você vai perceber que os seus problemas são pequenininhos. E que você pode ser muito mais útil servindo do que paralisado. Amando do que ficar reclamando das suas dificuldades. Como disse o irmão de Assis, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Ou seja, é se doando que recebemos de volta a energia da gratidão, do consolo, do amparo. Nada melhor do que um sorriso daquele que recebe o seu trabalho do bem. Se a gente pudesse captar a energia que corre nesse momento. Essa é a grande terapia contra a depressão. Então vamos terminar o nosso estudo agradecendo a Deus a oportunidade de viver. Agradeça a sua oportunidade de viver. Agradeça a sua existência. Agradeça aos seus momentos de alegria. Também agradeça aos seus momentos de dificuldade. Em vez de hoje você reclamar que está em isolamento social, reflita que você está em casa, protegido, junto aos teus, que todos estão bem, que isto vai passar. Abrace, aperte aquele que está no seu lado, que está convivendo dentro da sua casa. Brinque com seus filhos, com seus netos, assista um bom filme, ouça uma boa música, leia um bom livro, assista um bom estudo. Agradeça a oportunidade que é a vida. E aí a gente brincou aí, né? Coloque cor na sua vida. Coloque alegria. Como é que se coloca cor na vida? Sorrindo, pensando no positivo, observando o céu azul e o pássaro no céu, observando a chuva gostosa e o céu nublado, percebendo a graciosidade de um animal, a beleza de uma flor, detalhes onde a gente bota cor na nossa vida e agradece a Deus pela oportunidade. Nós vamos encerrar nosso estudo agradecendo muito a oportunidade a todos os nossos irmãos. Obrigado pela atenção de vocês. E vamos terminar com uma musiquinha que traz reflexões. Eu adoro terminar com música e, como disse, não existe melhor maneira de agradecer a oportunidade da vida do que uma música. Às vezes a tristeza cega os olhos e lágrimas caminham sem cessar. O pranto me faz crer que estou sozinho, mas algo ainda me faz acreditar. Estás aqui entre nós, posso ouvir tua voz. Na chuva
cai regando a terra nos rios que almejam ser o mar, nas nuvens que escondem as estrelas, mas luzem com o brilho do luar. Estás aqui entre nós, posso ouvir tua voz. No ventre que antecipa o nascimento, semente de amor a germinar. No pão que repartido faz da vida a comunhão de um povo a semear. Estás aqui entre nós, Posso ouvir tua voz. Às vezes a tristeza cega os olhos. às vezes a tristeza cega